Fala pessoal, tudo certo? Aqui Danilo Lopes e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Bom, você já deve ter me ouvido falar, acho que várias vezes, que quando a gente faz uma fachada para uso externo, ela precisa ter alguns espacinhos de uma chapa para outra, né? E esse espacinho a gente chama de junta de dilatação. A junta de dilatação, você pode preencher esse espaço que fica de várias maneiras, ou até não colocando nada, deixando os parafusos aparentes, por que não? Você pode também colocar ali uma tira de ACM, que dá um acabamento diferenciado, que inclusive eu já mostrei isso num vídeo anterior. E a aplicação mais comum da gente praticar, da gente ver por aí, é quando a gente preenche a junta de dilatação com um selante, ou seria silicone. Você já viu alguém dizer, eu vou utilizar um silicone PU? Acho que se você entender um pouquinho dos materiais, essa frase, essa colocação fica um pouco estranha, né? Bom, justamente o vídeo de hoje é para discutir isso. Será que todo silicone é selante? Será que todo selante é silicone? Por que existe essa confusão, né? Bom, já posso te adiantar que nem todo silicone é selante. Até porque a gente pode ter diversas aplicações onde o silicone é utilizado, né, na área de medicina, na parte de construção civil, tanto como selante como cola estrutural, né? Então, o silicone ele tem várias aplicações no nosso cotidiano e uma delas é com a função de ser um selante. Agora, dentre os selantes não existe só o silicone. Existe, além do silicone, selantes à base de poliuretano, que são os selantes PU. Também tem algumas variações como o híbrido, como a base acrílica, né, a base de água, enfim. Existe uma infinidade de composições para selantes e cada uma delas vai ter a sua recomendação para uma aplicação em específico. Agora, para o nosso caso, né, de fachadas em ACM, como nesse caso aqui, onde foi utilizado um selante aqui na junta de dilatação, existem os mais comuns, os mais usuais que a gente pode ter, são os de silicone, são os de PU, né, o de poliuretano, e também tem os híbridos, né, que eu já vou falar deles aqui daqui a pouquinho, tá? Mas acontece que, dentre a opção de silicone, existe ainda duas variações, que é o silicone, que ele tem uma cor acética, que é até inclusive o mais comum de você encontrar, e tem o silicone de cura neutra, tá? O silicone de cura acética ele é mais comum de se encontrar porque ele é muito utilizado pelos vidraceiros em inúmeras aplicações, principalmente em aplicações onde precisa se vedar ou se selar alguma área molhada, como banheiro, como cozinha. Só que o problema é que durante o processo de cura, né, ele libera o ácido acético e esse ácido ele tem alguns problemas, principalmente de atacar algumas superfícies. Na verdade, esse tipo de silicone, que ele é mais comum, ele pode ser aplicado geralmente em superfícies não porosas e em metais que não vão oxidar facilmente, como inox, como o alumínio anodizado. Também pode ser aplicado em azulejo, algumas cerâmicas, enfim. Então ele tem uma aplicação bastante restrita e não é o caso das fachadas em ACM. Tá? É até relativamente comum a gente ver alguns instaladores por aí utilizando silicone acético, muito pela facilidade e pelo preço, ele é bem barato de se comprar, utilizando esse tipo de produto para fazer, né, a selagem da junta de dilatação. E o grande problema disso é que esse ácido que acaba sendo liberado por esse silicone, ele acaba agredindo a pintura do ACM. Então, silicone acético você não pode usar de maneira nenhuma na sua fachada. Então, o outro silicone que você pode utilizar é o silicone de cura neutra. Na verdade, o silicone de cura neutra, ele é um pouco mais caro. Na verdade, geralmente ele é o dobro do preço do silicone acético, só que ele tem uma infinidade de aplicações, né? Ele consegue aderir numa infinidade de materiais sem muito problema, quase sem restrição, obviamente com algumas restrições, principalmente em acrílico, até no polietileno que fica no miolo do ACM, ele acaba não aderindo ao polietileno, e inclusive a gente já mencionou isso em algumas situações, tá? Que a gente precisa abaular a borda do ACM, enfim, isso é uma outra discussão.
Mas o que importa é que o silicone neutro ele consegue ter uma abrangência muito grande de aplicação e atingir situações, atender situações que o silicone acético não consegue atender, tá certo? Então, um resumo básico sobre os selantes feitos com silicone é que existem dois tipos, o acético e o neutro. O acético é um uso bem restrito, tá? Em materiais bem restritos como cerâmica, ou como metais que não oxidam, como inox, como alumínio anodizado, em vidros que não são laminados, tá? E o silicone neutro ele consegue ser aplicado numa gama muito grande de materiais com uma boa aderência, tá? Sem interferir, sem manchar, sem danificar os materiais aos quais ele vai selar, tá certo? Então, no nosso caso, de fachadas em ACM, revestimentos em ACM, o silicone do tipo neutro é o que deve ser utilizado. E uma característica muito importante dos selantes à base de silicone é que eles têm uma elevada resistência química, até por eles serem um material não orgânico. Isso tem o seu benefício, que ele aumenta bastante a durabilidade química do selante, também resistência a raios ultravioleta, enfim, ele pode ser aplicado em uso externo, obviamente quando o fabricante disser que possa, ele pode ser aplicado em uso externo com uma elevada resistência, tá? Só que essa resistência química que o silicone tem, ele não permite que o silicone ele seja pintado. Então o silicone ele é oferecido em algumas cores, a maioria das marcas oferecem preto, branco, incolor, esse cinza clarinho. Outras marcas têm uma gama maior de cor, mas são sempre cores pastéis, dificilmente são cores vivas, tá? Mas o silicone ele acaba não aceitando pintura, tá certo? Agora, para vencer esse problema, existem os selantes à base de poliuretano, que são os famosos selantes PU. E a principal característica do selante PU é que ele aceita pintura. Algumas marcas falam que a pintura deve ser feita depois do selante totalmente curado. Algumas recomendam que a pintura seja feita ainda no estágio inicial de cura, mas enfim, se você estiver fazendo uma fachada rosa pink, por exemplo, e o seu cliente quer que também a junta de dilatação acompanhe a cor da chapa de ACM, Então é um pedido que o seu cliente te fez. Então é uma possibilidade de você às vezes utilizar um selante PU branco, e depois executar a pintura num tom próximo que você precisa, tá? Você vai conseguir fazer isso sem nenhum tipo de problema. Acontece que o selante à base de poliuretano ele é um selante de natureza orgânica, tá? E isso implica diretamente no fato de que a resistência dele comparada a um selante à base de silicone vai ser menor. É claro que a gente está abordando aqui, a gente está tratando sempre de materiais de boa qualidade, tá certo? A gente está comparando, às vezes, um selante à base de silicone de excelente qualidade e um selante à base de PU também de excelente qualidade. Quando a gente compara esses dois tipos de materiais, a tendência é que os selantes à base de silicone eles têm uma vida útil maior, seja resistência química, seja resistência à intempérie, sol, chuva, ao amarelamento. Na verdade, a grande maioria das marcas aceitam pintura à base d'água, mas alguns deles até recomendam você fazer um teste com uma pintura à base de solvente para ver se a aderência vai ser suficiente. Agora, um outro comparativo legal entre o selante PU e o selante à base de silicone é que o selante à base de silicone ele tem uma cura mais rápida. Geralmente, a cura de um selante à base de silicone ela já fica seca ao toque cerca de 5 a 10 minutos, o tempo inicial para ela criar aquela película superficial. Enquanto o PU vai demorar vários minutos, às vezes a partir de meia hora, 50 ou até uma hora, que ele vai começar a formar aquela película inicial. Esse ponto de criar essa película inicial é importante porque é exatamente o período máximo que você tem para retirar a fita crepe que você vai utilizar para isolar, por exemplo, durante a aplicação. Tá? Então você saber como é que o produto que você está utilizando ele funciona é muito importante. Então não basta você comprar o selante da sua preferência lá no seu fornecedor. Você tem que ter em mãos, de preferência impresso, para quem estiver aplicando o material
tenha conhecimento, ter a ficha técnica do produto impresso, porque ela vai ter informações importantes, como o tempo de cura, inclusive procedimentos básicos de aplicação, de recomendações, que é muito importante o aplicador, o instalador que estiver manuseando o produto, ele tenha em mente, tá certo? Um outro tipo de selante que você pode encontrar no mercado, que você pode utilizar em fachadas de ACM, são os selantes híbridos, tá? Eles são uma variação dos selantes PU, só que eles têm uma diferença importante. O selante PU, ele tem um componente químico chamado isocianato. E até existe uma discussão a respeito desse componente, porque ele, mesmo em pequenas quantidades, ele pode ser prejudicial à saúde. Até nas embalagens, você já pegou um tubo de selante PU para ler lá, fala que às vezes contato com a pele, contato com os olhos, com o cabelo, deve ser rapidamente lavado, e inclusive a roupa que você estiver vestindo. Até ouvi uma marca que dizia para tirar essa roupa contaminada, ele dizia exatamente com essas palavras. Então, existe uma preocupação desse componente presente nos selantes, à base de poliuretano, e os selantes híbridos, eles são uma variação desse selante PU, só que sem esse componente isocianato, tá? É claro que sempre quando você for trabalhar com produto químico, seja ele silicone, poliuretano, esse híbrido, é importante que você utilize luvas de látex, tá? Que você evite que esses produtos entrem em contato com a sua pele, porque às vezes cada um vai ter uma sensibilidade diferente a um produto químico diferente, então é importante sempre você ter essa preocupação. Mas de toda forma, o selante híbrido, ele não tem esse componente, ele mantém as características do selante PU, tá? Ele ainda pode ser pintado, ele vai diminuir um pouco a elasticidade em relação ao PU, mas para as nossas aplicações de junta de dilatação em fachadas de ACM, a elasticidade que ele tem já é o suficiente. Bom, então basicamente esses são os 3 principais tipos de selante que você pode encontrar aí na sua região para você utilizar em juntas de dilatação para fachadas em ACM, tá? Basicamente esses 3 tipos que eu mencionei, todos eles são monocomponente, ou seja, o produto que vem ali na bisnaga, você vai aplicar, ele vai secar, você não precisa adicionar nenhum produto químico para que ele entre em processo de cura, tá certo? Então, basicamente, a aplicação é feita com uma pistola e a cura dele é feita com a umidade do ar. Então, a partir do momento que ele sai ali do refil, ele já começa o processo de cura, que, como eu mencionei, ele demora alguns minutos a ter a cura inicial, a cura ao toque, que cria uma película nele, e ele pode demorar, em algumas situações, vários dias para ter a cura total. Agora, é importante a gente levar em consideração alguns fatores. O primeiro deles é o seguinte, como eu já mencionei, sempre quando você for trabalhar com um produto químico, é importante você você imprimir a ficha técnica do produto. Então não basta você comprar do seu fornecedor, você tem que baixar essa ficha, porque às vezes de um fabricante por outro pode mudar ali algum detalhe, tá certo? E é importante você estar ciente disso. Agora, se você for entrar no site do fabricante e lá não tem a ficha técnica, ou ele não disponibiliza por algum motivo, a dica que eu te dou é não comprar desse fornecedor, porque o fornecedor que não te dá as informações para você trabalhar, ele não merece que você compre o produto dele, tá? Então dê preferência para fornecedores de qualidade que vão te fornecer a ficha técnica dos produtos para você trabalhar da maneira correta, tá certo? Eu mencionei no começo do vídeo que o silicone mais comum de você encontrar no mercado são os silicones de cura acética. O fato dele ser fácil de você encontrar em qualquer loja de materiais de construção, qualquer loja de casa de parafusos, de ferramentas, enfim, e às vezes você ter só ele como opção, isso não é motivo para você utilizar o silicone, o selante errado, tá? Até porque, às vezes numa fachada pequena de 5 metros, você não vai utilizar só um refil de selante, você vai utilizar vários refis, tá? Então é importante você ter aí anotado os contatos de um fornecedor mais próximo, que às vezes você vai ter que comprar uma caixa fechada de 12 refis, mas pode ter certeza que se você estiver trabalhando com uma certa constância com fachadas em ACM, você vai utilizar caixas e caixas de refil
sem muita dificuldade, tá certo? Então não se prenda, às vezes está numa cidade do interior onde não tem de fácil acesso, às vezes um selante de silicone de cura neutra ou um PU de qualidade, tá? Não se prenda aos seus fornecedores locais, caso eles não tiverem, e compre de fora, faça questão de utilizar componentes, produtos e materiais sempre de qualidade. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que daqui para frente, na hora que você for fazer a compra dos materiais que você vai utilizar nos seus projetos, você tenha agora um pouco mais de embasamento em qual material escolher. Obviamente eu não consegui abranger todos os detalhes de todos os tipos de selante, mas eu acho que com as informações superficiais que eu dei aqui, você já vai ter condições de fazer melhores escolhas daqui para frente, tá certo? Se você gostou desse vídeo e você conhece alguém que se interessa por esses assuntos de fachadas, de como melhorar o seu trabalho com a ACM, marca ele nesse vídeo, encaminha esse vídeo para ele. Trabalhos ruins a gente já tem muito por aí, o que a gente quer é pouco a pouco construir uma comunidade de profissionais que se importam com a qualidade de seus trabalhos, tá certo? Bom, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!